Ela me entregou lençóis desbotados e apontou para o quartinho de empregada dos fundos. É aqui que você vai dormir agora, disse, sem sequer me olhar nos olhos. O cheiro de mofo invadiu minhas narinas quando empurrei a porta rangente. O cômodo era menor que meu antigo closet, com uma janelinha suja que mal deixava passar a luz. Uma cama de solteiro encostada na parede, um criado mudo bamboleante e uma lâmpada nua pendendo do teto completavam a decoração. Era ali que as empregadas dormiam quando meu pai ainda vivia, quando ainda tínhamos empregadas. Meu nome é Giovanna, tenho 17 anos, e até 3 meses atrás eu dormia no quarto principal do segundo andar. O quarto com vista para o jardim que meu pai plantou quando eu era pequena. Até 3 meses atrás, esta casa ainda era minha casa. Cláudia estava parada na porta, observando minha reação com aquele meio sorriso que eu conhecia bem. O mesmo sorriso que ela usava quando meu pai estava por perto e fingia se importar comigo. Agora que ele não estava mais aqui para nos ver, ela havia tirado a máscara. Não vai ficar aí parada a noite toda, vai? Ela disse, tamboritando os dedos na madeira da porta. Amanhã você tem escola. E não se esqueça de arrumar a cozinha antes de dormir. Deixei a louça do jantar na pia. Eu queria gritar. Queria perguntar por que estava fazendo aquilo comigo. Queria lembrar a ela que eu era filha do homem que ela dizia amar. Mas as palavras ficaram presas na garganta, como sempre acontecia quando ela me olhava daquele jeito, com desprezo. Como se eu fosse um inseto que ela não conseguia espantar definitivamente. Cláudia, consegui sussurrar. Esse quarto é muito pequeno. Minhas coisas não vão caber. Ela riu. Foi um som baixo, quase inaudível, mas que cortou o ar como uma lâmina. Suas coisas? Querida, você tem coisas demais mesmo. É hora de aprender que no mundo real, a gente não pode ter tudo o que quer. Ela se afastou da porta, depois se virou para me encarar mais uma vez. E outra coisa, pare de me chamar só pelo nome. Sou sua madrasta, me trate com respeito. O som dos saltos dela ecoou pelo corredor até desaparecer escada abaixo. Eu fiquei ali, segurando os lençóis que cheiravam a naftalina, tentando entender como minha vida havia virado de cabeça para baixo tão rapidamente. 3 meses. Fazia exatamente 3 meses desde o acidente. 3 meses desde que recebi aquele telefonema na escola, desde que a diretora me chamou em sua sala com aquela expressão grave que eu jamais esqueceria. 3 meses desde que meu mundo desabou. Meu pai era tudo para mim. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Câncer, segundo ele me contou quando fiquei mais velha. Eu não tinha muitas lembranças dela, apenas flashes. O cheiro do perfume, o som da risada, mãos suaves penteando meu cabelo. Papai preencheu o vazio que ela deixou com tanto amor que eu nunca me senti órfã. Ele era mãe e pai ao mesmo tempo. Quando ele se casou com Cláudia, eu tinha 14 anos. Ela era bonita, elegante, sempre impecável. Trabalhava numa boutique do centro e tinha aquele jeito sofisticado que fazia meu pai se sentir importante. No começo, ela tentava. Perguntava sobre a escola, elogiava meus penteados, até sugeriu que fôssemos ao shopping juntas algumas vezes. Mas eu percebia a artificialidade. Os sorrisos que não chegavam aos olhos. As conversas que duravam exatamente o tempo necessário para meu pai presenciar. Quando ele saía, ela voltava para o quarto dela ou saía com as amigas, me deixando sozinha. Não era cruel, apenas ausente. Como se eu fosse um móvel que vinha junto com a casa. Ainda assim, eu tentava. Fazia bolos no aniversário dela, ajudava a organizar as festas que ela gostava de dar, comprava presentes com o dinheiro da mesada que papai me dava. Eu achava que com o tempo ela aprenderia a me amar, ou pelo menos a me aceitar verdadeiramente. O casamento deles foi numa igreja pequena, apenas com alguns convidados próximos. Eu usei um vestido azul que papai escolheu e carregei as alianças. Na foto oficial, Cláudia está radiante ao lado dele, e eu apareço meio de lado, meio escondida pela saia do vestido dela. Agora entendo que não foi acidente. Depois do casamento, ela se mudou para nossa casa, a casa que meus pais compraram quando se casaram, onde eu nasci,
onde aprendi a andar. Cláudia trouxe poucas coisas. Disse que queria começar fresh, como ela falava. Aos poucos, foi mudando a decoração. Nada drástico, apenas toques aqui e ali. Uma almofada nova, um quadro diferente, cortinas mais modernas. Papai ficava feliz vendo ela dar vida nova à casa. Eu fingia concordar, mas por dentro algo me incomodava. Era como se ela estivesse apagando os rastros da minha mãe, apagando nossa história familiar para construir uma nova versão da família onde eu não me encaixava perfeitamente. Mas papai estava feliz, e isso era o que importava. Ele sorria mais, cantarolava no chuveiro, chegava do trabalho com flores para ela. Eu nunca o havia visto tão apaixonado, nem mesmo nas poucas memórias que eu tinha dos meus pais juntos. Cláudia o fazia se sentir jovem novamente. Nas manhãs de domingo, eles tomavam café na cama, enquanto eu preparava panquecas na cozinha. Eu subia com a bandeja e ficava na porta do quarto, esperando ser convidada para entrar. Às vezes, papai me chamava para sentar na beirada da cama e comer com eles. Outras vezes, Cláudia agradecia educadamente e fechava a porta, deixando claro que aquele era um momento íntimo do casal. Aprendi a ler os sinais. Quando ela estava de bom humor, eu podia assistir televisão na sala. Quando estava irritada, eu subia para o quarto e fazia lição. Quando ela e papai queriam ficar sozinhos, eu inventava programas na casa de amigas ou ficava na biblioteca até mais tarde. Era uma dança delicada, e eu me tornei uma dançarina expert em não pisar no pé de ninguém. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa. Papai estava voltando do trabalho quando um caminhão furou o sinal vermelho. A enfermeira disse que foi instantâneo, que ele não sofreu. Eu me agarrei a essa informação como a uma tábua de salvação. Pelo menos ele não sofreu. Cláudia desabou no hospital. Chorou tanto que precisou tomar um calmante. Eu a abracei, nós duas unidas pela dor. E por um momento pensei que aquela tragédia pelo menos nos aproximaria. Duas pessoas que amavam o mesmo homem, enfrentando juntas a perda irreparável. Que ingênua eu fui. O funeral foi numa quinta-feira. A igreja ficou lotada. Papai era querido por muita gente. Colegas de trabalho, vizinhos, amigos da faculdade que ele mantinha contato. Cláudia usou um vestido preto elegante e óculos escuros enormes. Eu usei o vestido azul marinho que papai havia comprado para minha formatura do ensino fundamental. Parecia apropriado usar algo que ele escolheu. Durante toda a cerimônia, Cláudia segurou minha mão. Eu achei que era carinho, apoio mútuo. Agora suspeito que era apenas para manter as aparências. A viúva enlutada cuidando da enteada órfã. A imagem perfeita para as visitas que viriam nos próximos dias. E as visitas vieram. Durante 2 semanas, a casa ficou cheia de gente trazendo comida, flores, abraços e condolências. Cláudia recebia a todos com elegância, sempre me incluindo nas conversas. Giovana está sendo tão forte, estamos nos apoiando uma na outra. Carlos deixou 2 meninas que se amam muito. Eu acreditei, quis acreditar. Mas quando a última visita foi embora, quando as flores murcharam e a comida acabou, quando o silêncio voltou a preencher os cômodos, Cláudia tirou a máscara de vez. Começou com pequenas coisas. As fotos de papai comigo começaram a sumir da sala. Está muito pesado o ambiente, ela explicou quando perguntei. Precisamos seguir em frente. As fotos dele com ela permaneceram, é claro. Depois vieram as roupas. Ela doou metade do meu guarda-roupa sem me consultar. Você tem coisas demais, Giovana. No mundo real, a gente aprende a viver com o essencial. Curioso como ela definia o que era essencial para mim, enquanto enchia o closet principal com roupas novas que comprava toda semana. A comida mudou também. Antes ela cozinhava pratos elaborados que papai adorava. Agora fazia apenas uma porção para ela e me deixava um prato coberto na geladeira, sempre com um bilhetinho. Esquente 2 minutos no micro-ondas. Como se eu fosse uma pensionista indesejada. O telefone tocava constantemente. Amigas dela vindas de outras cidades para dar apoio. Todas muito solícitas, muito carinhosas com a pobre viúva.
Eu ouvia as conversas da cozinha, fofocas sobre vizinhos, planos para viagens, reclamações sobre como era difícil carregar essa responsabilidade sozinha. Responsabilidade. Era assim que ela se referia a mim. Durante as visitas, eu era praticamente invisível. Cláudia me mandava buscar café, guardar casacos, servir as convidadas. Quando elas perguntavam sobre mim, ela suspirava dramaticamente. É difícil, vocês sabem como é. Adolescente já é complicado. Imagine uma adolescente traumatizada. Mas estou fazendo o possível. Traumatizada. Como se a dor dela fosse mais legítima que a minha. Como se eu não tivesse o direito de sentir a falta do meu próprio pai. A gota d'água foi quando ela decidiu reformar o quarto principal. Meu quarto. O quarto onde eu dormi desde bebê. Onde papai me contava histórias antes de dormir. Onde eu fazia lição na escrivaninha que ele montou quando entrei no ensino médio. Preciso de mais espaço, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vou transformar em suíte master. Você pode ficar no quarto dos fundos. O quarto dos fundos. O quartinho de empregada. Como se eu fosse uma funcionária inconveniente que ela tolerava por obrigação. E aqui estou agora, segurando lençóis que cheiram a naftalina. Olhando para uma cama que mal cabe no cômodo, tentando entender como cheguei a este ponto, como me tornei uma estranha na minha própria casa. Coloquei os lençóis na cama e voltei para buscar minhas coisas no quarto principal. Cláudia havia empilhado tudo em caixas de papelão que conseguiu no supermercado. Meus livros, meus cadernos, minhas roupas, meus bichos de pelúcia que papai me dava todo aniversário. Tudo jogado sem o menor cuidado, como se fossem trastes velhos. Levei 3 viagens para transportar tudo. Na última, parei na porta do quarto e olhei para trás. A escrivaninha já estava coberta com revistas de decoração de Cláudia. A estante onde ficavam meus livros favoritos agora exibia perfumes caros e bijuterias. Era como se eu nunca tivesse existido ali. Quando terminei de organizar as caixas no quartinho, já era quase meia-noite. Desci para a cozinha e encontrei a pia cheia de louça suja. Pratos com restos de comida grudados, panelas com gordura encrustada, talheres espalhados pela bancada. Um bilhete estava grudado na geladeira. Obrigada, querida. Boa noite. Lavei tudo em silêncio, tentando não fazer barulho para não incomodar Cláudia, que já estava assistindo televisão no quarto dela, no quarto principal da casa, que agora era só dela. Quando finalmente me deitei na cama estreita, olhei para o teto baixo e senti o peso de toda a situação. Esta não era minha casa. Esta não era minha família. Eu era uma hóspede indesejada que ela tolerava por algum motivo que eu ainda não compreendia. Peguei o celular e abri a galeria de fotos. Ali estava papai, sorrindo naquela foto que tiramos no último Natal. Ele estava abraçado comigo na frente da árvore que nós dois decoramos juntos. Cláudia havia tirado a foto, e agora me lembro que ela suspirou impaciente quando papai pediu para ela bater só mais uma. Papai, sussurrei para a foto, por que você me deixou sozinha com ela? Mas ele não podia mais me responder. E pela primeira vez desde o acidente, eu chorei. Chorei baixinho, abafando o som no travesseiro que cheirava a naftalina, para que Cláudia não pudesse ouvir minha fraqueza. Amanhã seria outro dia. Mais um dia fingindo que estava tudo bem, mais um dia engolindo humilhações, mais um dia sendo tratada como uma intrusa na casa onde nasci. Mas pelo menos por hoje, neste quartinho apertado e escuro, eu podia ser sincera comigo mesma. Eu estava perdida, machucada e completamente sozinha no mundo. Acordei com dores nas costas. A cama do quartinho era mais dura que uma tábua, e o colchão tinha um buraco bem no meio que me obrigava a dormir curvada. Peguei o celular. 6h15 da manhã. Ainda tinha 45 minutos antes do despertador tocar, mas não conseguia mais dormir. O banho foi uma experiência humilhante. Cláudia havia decidido que eu deveria usar o banheiro social, aquele pequeno lavabo perto da cozinha que antes era usado apenas por visitas. Não tinha banheira, apenas um chuveiro minúsculo com água que ora escaldava, ora gelava. Meu shampoo e condicionador,
Aqueles caros que papai comprava porque eu tinha alergia aos mais baratos haviam desaparecido. No lugar, um frasco de sabonete líquido genérico. Desci para a cozinha e encontrei Cláudia tomando café, ainda de roupão, folheando uma revista de decoração. Ela nem levantou os olhos quando entrei. Bom dia, murmurei. Ela respondeu, virando uma página. Abri a geladeira procurando algo para o café da manhã. Havia iogurte grego, frutas frescas, pão francês quentinho. Mas ao lado, encontrei um bilhete com meu nome. Giovana. Seu café está na gaveta debaixo da pia. Abri a gaveta e encontrei um pacote de biscoito de água e sal e uma caixinha de suco de caixinha. O mesmo lanche que papai deixava para as empregadas quando precisavam comer algo rápido. Cláudia! Comecei, tentando manter a voz calma. Posso tomar café com você? Ela finalmente me olhou, com aquela expressão que eu já conhecia bem. Como se eu tivesse perguntado algo absurdo. Querida, você já tem sua comida separada. Não precisa incomodar. Voltou para a revista. E hoje você vai ter que tomar o ônibus para a escola. Não posso te levar mais. Meu estômago embrulhou. Papai sempre me levava de carro. E nos últimos meses, Cláudia havia continuado a tradição. Era uma das poucas coisas que ela ainda fazia que me lembrava dos tempos quando ela tentava agradar papai sendo gentil comigo. Mas por quê? O carro não está funcionando? O carro está ótimo, ela disse, lambendo o dedo para virar a página. Mas gasolina está cara, e você precisa aprender a se virar sozinha. Vai ser bom para você. Peguei o bilhete de ônibus que ela havia deixado na mesa junto com uns trocados. Exatamente o suficiente para a passagem de ida e volta. Nada mais. Cláudia, posso perguntar uma coisa? Ela suspirou, claramente irritada com a interrupção. O que foi agora? Por que você está fazendo isso comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia fechou a revista devagar e me encarou. Não havia raiva em seus olhos, nem tristeza. Havia algo pior. Indiferença absoluta. Fazendo o quê, Giovana? Isso, me tratando como se eu fosse... sei lá, como se eu fosse um problema. Ela riu. Foi o mesmo som baixo e cortante da noite anterior. Problema? Querida, você não é um problema. Você é uma responsabilidade que eu não escolhi ter. Levantou-se da mesa, amarrando melhor o roupão. Seu pai morreu e me deixou uma adolescente para criar. Você acha que isso é fácil para mim? Mas você não precisa me criar, eu disse, sentindo a voz tremer. Eu só preciso de um lugar para ficar até terminar a escola. Não estou pedindo nada demais. Ah, não está? Ela se aproximou de mim e eu pude sentir o cheiro caro do perfume que ela usava. Comida, luz, água, casa, tudo isso custa dinheiro, Giovana. Dinheiro que eu trabalho para ganhar. Mas a casa já estava paga. Papai quitou antes de morrer. Cláudia me olhou como se eu tivesse dito algo muito estúpido. Casa quitada não significa casa de graça, minha querida. Tem IPTU, tem conta de luz, de água, de telefone, de internet. Tem supermercado, tem manutenção. Você acha que tudo isso brota do chão? Eu quis dizer que papai havia deixado dinheiro no banco, que ele sempre foi precavido e juntava uma quantia todo mês. Mas alguma coisa no olhar dela me fez calar a boca. E outra coisa, ela continuou, voltando para a mesa para pegar a revista. Pare de me questionar toda hora. Eu sou a adulta aqui, eu tomo as decisões. Se não está satisfeita, pode procurar algum parente para morar. Parente. Se houvesse algum parente, papai teria me falado. Éramos só nós dois no mundo desde que mamãe morreu. Os avós paternos haviam falecido quando eu era pequena, e da família da minha mãe, eu não sabia nada. Cláudia sabia disso perfeitamente. Peguei o lanche e o dinheiro da passagem e saí de casa sem me despedir. Era a primeira vez que ia para a escola de ônibus em 2 anos. A parada ficava a 4 quarteirões de casa, e precisei correr para não perder o horário. O ônibus estava lotado de estudantes, trabalhadores e donas de casa carregando sacolas de compras. Consegui um lugar em pé perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. Era estranho ver o mundo dessa perspectiva.
no ritmo lento do transporte público, parando a cada esquina. No colégio, tentei agir como se nada tivesse mudado. Cumprimentei as amigas, sentei no meu lugar de sempre, participei das aulas. Mas na hora do intervalo, quando abri a mochila e vi o pacote de biscoito água e sal, senti uma pontada de humilhação. Que dieta é essa, Gel? Perguntou Mariana, minha melhor amiga desde o ensino fundamental. Cadê aqueles sanduíches que sua madrasta fazia? Menti que estava de dieta, que queria emagrecer. Mariana franziu a testa. Ela sabia que eu sempre fui magra demais, não gorda demais, mas não insistiu no assunto. Durante a aula de literatura, a professora falou sobre órfãos na literatura brasileira. Citou o Ateneu, Dom Casmurro, vários outros clássicos onde crianças perdiam os pais e precisavam se adaptar a novas realidades. Eu tentei prestar atenção, mas não conseguia parar de pensar em como era estranha essa coincidência. A condição de órfão na literatura sempre representa uma ruptura, disse a professora. O personagem precisa redefinir sua identidade, encontrar seu lugar no mundo sem as referências familiares que o sustentavam. Redefinir minha identidade. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava deixando de ser a filha querida do Carlos para me tornar... O quê? A enteada tolerada da Cláudia? A intrusa inconveniente? A responsabilidade indesejada? Na volta para casa, o ônibus estava ainda mais cheio. Precisei ficar em pé o trajeto inteiro, segurando firme na barra de apoio enquanto o veículo balançava nas curvas. Quando finalmente cheguei em casa, estava cansada e com dor de cabeça. Cláudia não estava na sala. Ouvi o som da televisão vindo do quarto principal, do quarto que antes era meu. Subi direto para o quartinho dos fundos, jogando a mochila em cima da cama. Foi então que notei. Algumas das minhas coisas haviam sumido. O porta-retratos com a foto da minha formatura da 8ª série, onde eu estava abraçada com papai. A caixa de bijuterias que ele me deu no meu último aniversário. O ursinho de pelúcia que eu ganhei dele quando fiz a cirurgia de apendicite aos 12 anos. Senti o sangue subir a cabeça. Desci correndo a escada e bati na porta do quarto principal. Cláudia! Cláudia! Abra a porta! O que foi agora? Ela gritou do outro lado. Onde estão minhas coisas? O porta-retrato, a caixa de bijuterias, o ursinho? A porta se abriu. Cláudia estava com uma máscara facial verde no rosto e um turbante na cabeça. Que coisas? Você sabe que coisas? Elas estavam no meu quarto. No quartinho. E agora sumiram. Ah, aquilo. Ela falou como se fossem objetos sem importância. Joguei fora. Estava ocupando espaço desnecessário. Senti como se ela tivesse me dado um soco no estômago. Você jogou fora? Mas eram lembranças do meu pai. Giovana, você tem que aprender a desapegar. Ficar segurando essas coisas não vai trazer seu pai de volta. Ela começou a fechar a porta. E pare de gritar. Tenho vizinhos. Segurei a porta com a mão. Cláudia, por favor. O ursinho não. Pelo menos o ursinho ele não ocupa quase nada de espaço. Já foi para o lixo, ela disse com indiferença. O caminhão passou hoje de manhã. A porta se fechou na minha cara. Fiquei ali parada por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela havia jogado fora minhas lembranças mais preciosas, como se fossem lixo comum. Corri para o quintal dos fundos, onde ficavam as lixeiras. Talvez ainda desse tempo de encontrar alguma coisa. Revirei os sacos de lixo espalhando sujeira por todo lado, procurando desesperadamente por qualquer rastro dos meus pertences. Encontrei apenas pedaços do porta-retrato. O vidro estava quebrado e a moldura rachada ao meio. A foto, aquela linda foto onde papai estava sorrindo e me abraçando após a cerimônia de formatura, estava rasgada e suja de resto de comida. Sentei no chão do quintal, no meio da sujeira, segurando os pedaços da fotografia. Era como se ela tivesse destruído fisicamente minha ligação com papai. Como se estivesse apagando qualquer evidência de que eu um dia fui amada por alguém. Quando consegui me recompor, voltei para dentro de casa. Cláudia estava na cozinha, preparando o jantar.
apenas uma porção como sempre. O cheiro de frango grelhado e legumes refogados encheu o ambiente. Meu estômago roncou alto. Com licença, murmurei, tentando passar por ela para chegar à geladeira. Onde você pensa que vai? Pegar alguma coisa para jantar. Sua comida está ali. Ela apontou para a bancada, onde havia um prato coberto com papel filme. Tirei o papel e vi 2 pães de forma com uma fatia de presunto entre eles. Nem manteiga tinha. Só isso? É o suficiente para uma adolescente, ela disse sem me olhar. No meu tempo, a gente comia o que tinha e ainda agradecia. Peguei o prato e subi para o quartinho. Comi os sanduíches secos olhando pelas janelinhas para o quintal escuro. Lá embaixo, os pedaços do porta-retrato ainda estavam espalhados onde eu os havia deixado. Por volta das 9 da noite, Cláudia bateu na minha porta. Giovana, desce aqui. Preciso falar com você. Encontrei-a na sala, sentada no sofá com uma pasta de documentos no colo. Senta, ela disse, apontando para a poltrona em frente. Sentei, tensa. Então, estive organizando as coisas do seu pai, acertando contas, essas coisas chatas que adultos precisam fazer. Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis. E descobri algumas coisas interessantes. Meu coração acelerou. Aparentemente, seu pai deixou uma quantia no banco. Um dinheiro que ele juntou ao longo dos anos. E daí? Perguntei, tentando parecer calma. Daí que esse dinheiro vai me ajudar muito a pagar suas despesas. Comida, luz, água, essas coisas que você acha que caem do céu. Ela me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro que não vai durar para sempre. Dinheiro acaba, e você vai precisar aprender a se sustentar sozinha em algum momento. Quando eu completar 18 anos, vou procurar um emprego, eu disse. 18 anos? Ela riu. Querida, você completa 18 anos daqui a apenas alguns meses. E depois? Vai morar aqui para sempre? Acha que esta casa é sua herança? A pergunta me pegou desprevenida. Eu nunca havia pensado sobre isso formalmente, mas sempre assumi que a casa era minha por direito. Era a casa onde cresci, onde meus pais viveram, onde todas as minhas memórias estavam guardadas. Eu... não sei. Nunca conversei sobre isso com papai. Pois é, ela disse, guardando os papéis de volta na pasta. Talvez seja a hora de você ir pensando no seu futuro, porque esta história de você morar aqui de graça não vai durar para sempre. De graça? Mas o dinheiro que papai deixou? O dinheiro que papai deixou mal dá para cobrir os gastos que você gera. E quando acabar? Aí. Você tem algum plano ou vai ficar aqui de braços cruzados esperando que eu sustente você? Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas me esforcei para não chorar na frente dela. Eu não quero ser sustentada por ninguém, consegui dizer. Só quero terminar a escola em paz. Ótimo. Então está na hora de você ir amadurecendo e pensando em como vai fazer isso. Ela se levantou, ajeitando a pasta debaixo do braço. Porque, como eu disse, essa situação não é permanente. Ela subiu para o quarto, me deixando sozinha na sala. Fiquei ali por muito tempo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Cláudia estava me dando um ultimato? Estava me expulsando de casa indiretamente? A casa estava silenciosa. Apenas o som da televisão vindo do andar de cima. Olhei ao redor da sala, vendo tudo com outros olhos. O sofá onde papai e eu assistíamos filmes nos domingos. A estante onde ficavam os livros dele, agora repleta de revistas de fofoca da Cláudia. A mesinha de centro onde ele colocava o café da manhã quando eu estava doente e precisava ficar na sala. Cada canto daquela casa guardava uma memória minha com ele. Como ela podia falar tão friamente sobre me expulsar dali? Como podia tratar nossa história como se fosse algo descartável? Subi para o quartinho e me deitei na cama dura, olhando para o teto baixo. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Esta história de você morar aqui de graça não vai durar para sempre. Graça. Como se eu fosse uma indigente que ela estava abrigando por caridade. Peguei o celular e abri as mensagens. Havia algumas do grupo da escola, umas bobagens sobre trabalhos e provas. Pensei em escrever para Mariana, contar tudo o que estava acontecendo. Mas como explicar? Como falar que a mulher que todos achavam que me amava como filha estava me tratando como um fardo?
Além disso, conhecendo Mariana, ela ia querer me ajudar. Ia falar com os pais dela. Ia sugerir que eu dormisse lá algumas noites. E eu não queria ser objeto de pena de ninguém. Já bastava ser objeto de pena da própria madrasta. Guardei o celular e fechei os olhos tentando dormir. Mas cada vez que estava quase pegando no sono, ouvia o som dos saltos de Cláudia caminhando pelo quarto principal. O quarto que era meu. O quarto onde ela agora dormia sozinha na cama king size que papai comprou para eles dois. Na manhã seguinte, acordei ainda mais cedo. 5:30 da manhã. A casa estava em silêncio total. Desci para a cozinha e encontrei uma surpresa. Não havia bilhete com meu café da manhã separado. Abri a geladeira hesitante. Talvez ela tivesse esquecido? Talvez hoje pudesse tomar um café normal, como uma pessoa normal? Peguei o pão francês, a manteiga, um copo de suco de laranja. Estava preparando um sanduíche quando ouvi os passos na escada. Que você está fazendo? Cláudia apareceu na porta da cozinha, ainda de camisola, com o cabelo despenteado. Preparando meu café da manhã. Com a minha comida? O sangue subiu para o meu rosto. Eu pensei que... Como não tinha bilhete... como não tinha bilhete, você achou que podia pegar qualquer coisa? Ela se aproximou de mim e tirou o pão da minha mão. Giovana, essas coisas eu compro para mim. Você tem sua comida separada. Mas hoje não tem nada separado. Então não tem café da manhã hoje. Ela disse isso com a maior naturalidade do mundo. Vai fazer bem para você. Aprende a não dar as coisas como garantidas. Senti um nó na garganta. Cláudia, eu posso ficar sem café da manhã, mas posso pelo menos levar algo para comer na escola? Pode levar aquele biscoito de ontem, se ainda tiver. Já acabou. Ela deu de ombros. Então, problema seu. Aprende a administrar melhor sua comida. Saí de casa de estômago vazio, levando apenas o dinheiro da passagem. No caminho para a parada de ônibus, parei na padaria da esquina e olhei os pães quentinhos na vitrine. Tinha exatamente R$ 3,50. O dinheiro da passagem de volta. Se comprasse um pão, teria que voltar a pé. Voltei a pé. Na escola, inventei que estava de dieta para justificar por que não estava comendo nada no intervalo. Mariana ofereceu metade do sanduíche dela, mas recusei. Não queria que ela desconfiasse que alguma coisa estava errada. Durante a aula de educação física, quase desmaiei. A professora me mandou sentar na sombra e beber água. Você está pálida, Giovana. Comeu alguma coisa hoje? Menti que sim. A caminhada de volta para casa foi torturante. 40 minutos sob o sol, com dor de cabeça e o estômago roncando. Quando finalmente cheguei, Cláudia estava na sala assistindo televisão e comendo pipoca. Nossa, que cara é essa? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Estou com fome. Ah, é? E daí? Daí que não comi nada o dia inteiro. Problema seu. Eu avisei que ia ficar sem café da manhã se pegasse minha comida sem permissão. Subi para o quartinho sem responder. Ela havia deixado claro qual era minha posição naquela casa. Eu era menos que uma hóspede. Era uma intrusa que ela tolerava até decidir se livrar de mim de vez. Naquela noite, ela bateu na porta novamente. Giovana, desce aqui. Desta vez ela estava com mais documentos. Papéis espalhados pela mesa da sala, calculadora, canetas. Senta, disse apontando para o mesmo lugar de ontem. Então, andei fazendo umas contas. Ela pegou uma folha coberta de números. E a situação está pior do que eu pensava. Meu estômago embrulhou. Pior como? Seus gastos são maiores do que eu imaginava. Comida, luz, água, internet, material escolar, está tudo muito caro. Ela me mostrou a folha como se eu fosse entender alguma coisa daqueles números. No ritmo atual, o dinheiro que seu pai deixou vai acabar em uns 6 meses. 6 meses, repeti, tentando processar a informação. E aí? O que você pretende fazer? Eu posso procurar um emprego de meio período. Aos finais de semana. Com 17 anos? Quem vai contratar uma menor de idade sem experiência? Ela balançou a cabeça. Giovana,
Você precisa ser realista. Precisa fazer planos concretos. Que tipo de planos? Bem, ela se recostou no sofá. Existem algumas opções. Você pode tentar conseguir uma bolsa integral em alguma faculdade longe daqui. Pode procurar parentes distantes. Pode ver se alguma família de amigos toparia te adotar. Adotar. Como se eu fosse um animal abandonado. Cláudia, esta é minha casa. Cresci aqui. Todas minhas memórias estão aqui. Giovanna, você precisa entender uma coisa. Ela se inclinou para a frente, falando devagar, como se explicasse algo óbvio para uma criança. Esta casa não é sua. Nunca foi sua. É minha. Eu sou a viúva. Eu sou a herdeira legal. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Herdeira legal? Sim, querida. Quando pessoas casadas morrem, os bens ficam para o cônjuge sobrevivente. É assim que funciona. Ela sorriu, e pela primeira vez desde o funeral, pareceu genuinamente feliz. Seu pai e eu éramos casados em comunhão parcial de bens. Esta casa, o carro, a conta bancária, tudo passou para mim automaticamente. Mas eu sou filha dele. Você é menor de idade. Filhos menores não herdam diretamente. E mesmo se herdassem, eu ainda seria sua tutora legal até você completar 18 anos. Ela juntou os papéis com movimentos precisos. Então, resumindo, você está aqui porque eu permito. E essa permissão tem prazo de validade. Levantei da poltrona cambaleando. A sala girava ao meu redor. Você está me expulsando de casa? Não estou te expulsando. Estou sendo realista sobre o futuro. Ela se levantou também, pegando a pasta de documentos. Você vai fazer 18 anos em poucos meses. É hora de crescer e tomar suas próprias decisões. Alguns meses não é tempo suficiente para... É o tempo que você tem. Ela me interrompeu. E olha, Giovanna, eu podia ter feito isso há 3 meses. Podia ter te mandado para um abrigo logo depois do funeral. Mas não fiz. Dei uma chance para você se adaptar, se organizar. Uma chance? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você chama de chance me humilhar todo dia? Me fazer dormir no quarto de empregada? Jogar fora minhas lembranças? Chamo de chance você ter um teto, comida e a possibilidade de terminar os estudos. Ela respondeu friamente. Muitas pessoas não têm nem isso. Por que você me odeia tanto? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. Cláudia parou na porta da sala e se virou para me olhar. Por um momento, vi algo diferente em seus olhos. Não era ódio. Era algo mais frio, mais assustador. Eu não te odeio, Giovanna, disse devagar. Eu só não te amo, e nunca a amei. Fingia por causa do seu pai, mas agora não preciso mais fingir. As palavras me atingiram como um soco. Era uma confissão brutal, honesta e devastadora. Sempre soube que você era apenas um obstáculo entre mim e a felicidade completa com Carlos. Ele te amava demais, se preocupava demais com você. Era sempre a Gel isso, a Gel aquilo. Nunca conseguimos ser só nós dois porque você sempre estava no meio. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Agora Carlos não está mais aqui para te proteger. E eu não vou fingir que você é minha filha só para satisfazer as expectativas alheias. Ela subiu alguns degraus da escada, depois parou. Você tem até completar 18 anos para encontrar outro lugar. Não vou ser cruel e te colocar na rua antes disso. Mas no dia do seu aniversário, quero você fora da minha casa. Ouvi os passos dela subindo a escada. Depois o som da porta do quarto se fechando. Fiquei sozinha na sala, chorando silenciosamente, tentando absorver a dimensão do que havia acabado de acontecer. Cláudia havia tirado todas as máscaras. Não era mais a madrasta que tolerava a enteada por obrigação. Era uma mulher que sempre me viu como um estorvo e agora tinha o poder de se livrar de mim legalmente. Eu tinha 4 meses. 4 meses para encontrar um lugar para morar, um jeito de me sustentar, uma forma de terminar a escola. 4 meses para construir uma vida inteira do zero. E o pior de tudo, eu estava completamente sozinha no mundo. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Cláudia não apenas manteve sua decisão, como começou a intensificar o tratamento cruel.
como se quisesse me quebrar completamente antes de me expulsar. Ela parou de comprar qualquer coisa específica para mim. Minha comida agora eram as sobras das refeições dela, quando sobravam. Às vezes, chegava da escola e encontrava apenas um prato vazio na pia e um bilhete. Não sobrou hoje, tem biscoito na despensa. O biscoito era sempre o mesmo. Água e sal, genérico, que ela comprava no atacado. Eu comia olhando pela janelinha do quartinho, vendo ela descer do carro com sacolas cheias de compras do supermercado caro do bairro. Frutas importadas, queijos especiais, vinhos caros. Nada disso chegava perto de mim. Na escola, comecei a mentir sistematicamente. Quando os amigos comentavam sobre minha perda de peso, eu inventava uma dieta rigorosa. Quando perguntavam por que eu não participava mais dos lanches coletivos, eu dizia que estava economizando dinheiro para comprar um presente especial para Cláudia. Sua madrasta deve estar muito orgulhosa de você, disse Mariana um dia. Depois de tudo que vocês passaram, vocês parecem estar se apoiando muito bem. Se ela soubesse. O pior eram os finais de semana. Durante a semana, eu tinha a escola como refúgio, algumas horas longe da toxicidade de casa. Mas sábados e domingos eram eternos. Cláudia recebia as amigas para almoçar, fazer unha, assistir filmes. Eu era banida da sala social durante essas visitas. A Giovana está passando por uma fase difícil. Eu ouvia ela explicar quando alguém perguntava por mim. Adolescente enlutada, vocês sabem como é. Prefere ficar no quarto. Elas faziam sons de compreensão, falavam sobre como devia ser difícil carregar essa responsabilidade sozinha. Cláudia recebia as condolências como uma mártir, enquanto eu ficava trancada no quartinho, ouvindo as risadas vindas da sala. Foi num desses sábados que ela me chamou para servir as visitas. Giovana, desce aqui. Preciso que você ajude com umas coisinhas. Desci e encontrei 4 mulheres elegantes na sala, todas mais ou menos da idade dela. Havia uma mesa repleta de salgadinhos, bolos, sucos naturais. Meu estômago roncou baixinho. Eu havia comido apenas biscoito, água e sal no café da manhã. Meninas, esta é a Giovana, Cláudia disse, me apresentando com um sorriso forçado. Filha do meu falecido marido. Oi, querida, disse uma delas, uma loira de olhos azuis com unhas perfeitamente feitas. Como você está? Deve ser muito difícil. Estou bem, obrigada, murmurei. Gel, você pode trazer mais gelo da cozinha? E ver se tem mais refrigerante na geladeira? Cláudia falou como se eu fosse uma empregada doméstica. Fui buscar o que ela pediu. Quando voltei, elas estavam conversando sobre uma viagem que fariam juntas no próximo mês. Um cruzeiro pelo Caribe, dizia a loira. 15 dias de puro relaxamento. Cláudia, você precisa vir conosco. Vai te fazer bem. Eu adoraria. Cláudia suspirou dramaticamente. Mas não posso deixar a Giovana sozinha. Vocês sabem como é, a responsabilidade... Ora, ela já tem 17 anos, disse outra mulher, morena de cabelos curtos. Pode ficar sozinha uns dias. Ou não pode ficar na casa de alguma amiga. É complicado, Cláudia respondeu, me olhando de soslaio. Ela está numa fase muito dependente. Acho que se sentiria abandonada. Eu quis gritar que ela podia viajar o ano inteiro se quisesse, que eu ficaria muito melhor sozinha. Mas me contive, servindo os sucos com mãos trêmulas. Que dó, disse a loira. Você está sendo tão generosa, Cláudia. Muitas mulheres na sua situação mandariam a enteada para internato. Já pensei nisso, Cláudia respondeu, e meu sangue gelou. Mas Carlos sempre dizia que família é sagrada. Estou tentando honrar a memória dele. Honrar a memória dele. Se papai soubesse como ela estava me tratando, se ele pudesse ver o que sua família sagrada havia se tornado, ele ficaria horrorizado. Gel, ela disse novamente. Você pode ir buscar aquele bolo que está na geladeira? O de chocolate. Na cozinha, abri a geladeira e vi o bolo. Era lindo, coberto com ganache e morangos frescos. Provavelmente custou o equivalente à minha alimentação de uma semana inteira. Peguei-o com cuidado e voltei para a sala.
Que maravilha! Exclamaram as mulheres quando viram o bolo. Cláudia cortou fatias generosas para todas. O cheiro doce encheu o ambiente, fazendo minha boca salivar. Fiquei ali parada, segurando a travessa vazia, esperando ser dispensada. Gel, você pode lavar essa travessa? Cláudia disse, sem me oferecer nem um pedacinho do bolo. Na cozinha, lavei a travessa olhando os restos de ganache grudados no fundo. Passei o dedo e provei. Estava delicioso. Foi o primeiro doce que comi em semanas. Quando voltei para a sala para perguntar se precisavam de mais alguma coisa, a conversa havia mudado de tom. E sobre herança? A morena estava perguntando. Carlos deixou alguma coisa para ela? Nada significativo. Cláudia respondeu baixinho, mas não baixo o suficiente para eu não ouvir. Algumas economias que mal cobrem os gastos dela. A casa e os bens principais ficaram para mim, é claro. Claro, concordou a loira. Vocês eram casados. É justo. Exato. E entre nós meninas? Cláudia abaixou ainda mais a voz. Carlos foi muito irresponsável em não fazer um testamento específico sobre ela. Agora eu que tenho que lidar com essa situação complicada. Situação complicada. Era assim que ela se referia a mim na frente das amigas. Mas ela vai fazer 18 anos logo, não vai? Perguntou uma terceira mulher, que havia ficado calada até então. Daqui a alguns meses, Cláudia confirmou. E aí, ela vai ter que aprender a andar com as próprias pernas. Vai ser bom para ela, disse a loira. Independência constrói caráter. Elas riram baixinho, como se estivessem falando sobre um animal de estimação que logo seria desmamado. Voltei para o quartinho com o peito queimando de humilhação e raiva. Mais tarde, quando as visitas foram embora, Cláudia me chamou para ajudar a limpar a bagunça. Recolhe os pratos e leva para a cozinha, ela ordenou. Enquanto eu juntava as louças, ela se esparramou no sofá, mexendo no celular. Cláudia, disse, tentando manter a voz calma. Posso perguntar uma coisa? Ela murmurou sem tirar os olhos da tela. Por que você falou para suas amigas que papai não fez testamento? Ele não deixou nada específico sobre mim? Ela parou de mexer no celular e me olhou com aquela expressão irritada que eu conhecia bem. Giovana, seu pai morreu de repente. Não teve tempo de organizar essas coisas. Mas ele era tão organizado com dinheiro, com papéis. Olha, ela me interrompeu. Mesmo se ele tivesse deixado alguma coisa escrita, você é menor de idade. Eu seria sua tutora legal de qualquer forma. O resultado seria o mesmo. O mesmo como? O mesmo que está sendo agora. Você dependendo da minha boa vontade para ter onde morar. Ela voltou para o celular. E essa boa vontade está acabando. Terminei de recolher os pratos em silêncio. Na cozinha, encontrei uma surpresa. Metade de um sanduíche que sobrou da mesa das visitas. Era de frango com maionese, em pão de forma integral. Parecia um banquete comparado ao que eu vinha comendo. Comi rapidamente, antes que ela viesse e decidisse jogar fora ou guardar para ela. Foi a primeira vez em dias que senti o gosto de comida de verdade. Naquela noite, ela bateu na porta do quartinho novamente. Estava se tornando uma rotina. Ela vinha me atormentar psicologicamente antes de dormir, como se quisesse garantir que eu passasse a madrugada inteira pensando em como minha situação era desesperadora. Senta, disse quando descemos para a sala. Desta vez ela tinha uma pasta diferente. Folhetos coloridos, papéis impressos da internet. Então, andei pesquisando algumas opções para você. Meu estômago se contraiu. Que tipo de opções? Orfanatos que aceitam adolescentes, abrigos públicos, programas de moradia assistida. Ela espalhou os folhetos na mesa como um leque. Há algumas possibilidades interessantes. Peguei um dos folhetos. Casa de Acolhimento São Vicente. Para jovens em situação de vulnerabilidade social. A foto mostrava um prédio cinza com grades nas janelas. Cláudia, eu não estou em situação de vulnerabilidade social. Eu tenho uma casa. Você tem uma casa enquanto eu permitir. Ela corrigiu. E estou mostrando alternativas para quando essa permissão acabar. Folheei os papéis com mãos trêmulas.
Todos descreviam instituições para menores abandonados, crianças de rua, adolescentes com família desestruturada. Não era minha realidade. Ou, pelo menos, não era o que eu achava que fosse minha realidade. Tem também este aqui, disse-me entregando um folheto diferente. Casa da Juventude Trabalhadora. Eles aceitam meninas de 17 a 21 anos que estão estudando ou trabalhando. Você dividiria quarto com mais 3 pessoas, mas seria só temporário. Dividir quarto com mais 3 pessoas? É melhor que dormir na rua, ela disse com praticidade cruel. E olha, eles têm algumas regras. Nada de visitas masculinas, recolhimento às 9 da noite, limpeza obrigatória nos finais de semana. Vai te fazer bem ter alguma disciplina. Disciplina, como se eu fosse uma adolescente rebelde que precisava ser corrigida. Existe outra opção, ela continuou pegando outro papel. Programa de emancipação antecipada. Você pode pedir na justiça para ser considerada maior de idade antes dos 18 anos. E por que eu faria isso? Porque aí você pode trabalhar legalmente, alugar um lugar próprio, se virar sozinha. Ela sorriu como se estivesse me oferecendo um presente. Liberdade total. Liberdade total ou abandono total? A diferença estava ficando cada vez mais tênue. Cláudia, posso fazer uma pergunta honesta? Pode. Você realmente me odiava tanto assim quando papai estava vivo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se valia a pena ser honesta. Eu não te odiava, disse finalmente. Mas também não gostava de você. Você sempre foi um lembrete. Um lembrete de quê? De que Carlos teve uma vida antes de mim. De que ele amou outra mulher o suficiente para ter uma filha com ela. Ela juntou os folhetos numa pilha organizada. Toda vez que eu olhava para você, eu via a primeira esposa dele. O primeiro amor dele. Mas minha mãe morreu há mais de 10 anos. E mesmo assim ele falava dela como se fosse uma santa. Giovanna isso, Giovanna aquilo, sempre te comparando com ela, sempre contando como você era parecida com ela. Cláudia me olhou com uma frieza que me fez estremecer. Eu nunca consegui competir com uma morta. E você era a prova viva de que eu sempre seria a segunda opção. Papai te amava. Papai me amava como se ama uma segunda esposa. Com carinho, mas sem paixão. Com gratidão, mas sem devoção. Ela se levantou, ajeitando os folhetos. E agora que ele não está mais aqui para fingir que somos uma família feliz, eu não preciso mais tolerar esse arranjo. Arranjo? Sim, Giovanna, arranjo. Porque família de verdade é o que a gente escolhe, não o que a gente herda por obrigação. Ela subiu alguns degraus da escada. Eu nunca te escolhi. E agora posso finalmente me livrar de você. Fiquei sozinha na sala olhando os folhetos espalhados na mesa. Casa de acolhimento, albergue, abrigo. Todas as opções tinham uma coisa em comum. Eram lugares para pessoas que não tinham família. E talvez fosse exatamente isso que eu era. Uma pessoa sem família. Uma órfã que se iludiu pensando que tinha uma madrasta que se importava com ela. Subi para o quartinho e me deitei na cama dura, segurando um dos folhetos. Casa da Juventude Trabalhadora. Vagas limitadas. Seria esse meu futuro? Dividir um quartinho apertado com mais 3 desconhecidas? Seguir regras rígidas? Viver de favor até conseguir me sustentar? Olhei para as janelinhas e vi meu reflexo no vidro. Estava magra demais, com olheiras profundas e cabelo sem brilho. Mal me reconhecia. Em poucos meses, havia me transformado de filha querida em refugiada na própria casa. E o pior, começava a achar que Cláudia tinha razão. Talvez eu realmente fosse um peso. Talvez fosse hora de parar de me iludir e aceitar que estava sozinha no mundo. Talvez fosse hora de crescer de uma vez e parar de esperar que alguém cuidasse de mim. Mas mesmo pensando isso, uma parte de mim ainda esperava que um milagre acontecesse. Que alguém aparecesse para me salvar dessa situação. Que papai tivesse deixado alguma surpresa que eu ainda não conhecia. Que Cláudia acordasse um dia e lembrasse que já foi humana. Mas milagres não existem na vida real. E eu estava aprendendo isso da forma mais dolorosa possível. Foi numa quinta-feira de manhã,
Exatamente 3 meses depois de ter sido banida para o quartinho de empregada, que minha vida mudou para sempre. Eu havia acordado com o estômago embrulhado. Nos últimos dias, vinha comendo tão pouco que qualquer movimento brusco me dava tontura. Cláudia havia saído cedo para o trabalho, como sempre fazia às quintas. Era o único dia da semana que eu tinha algumas horas de paz total em casa, sem precisar andar nas pontas dos pés ou me esconder no quartinho. Desci para a cozinha pensando em encontrar alguma coisa para comer. Talvez sobrasse um pedaço de pão ou um resto de fruta que ela não tivesse guardado especificamente longe de mim. Mas quando abri a geladeira, encontrei apenas os produtos caros dela: iogurte grego, salmão defumado, queijos importados. Tudo com pequenos bilhetes grudados. Não mexer, Cláudia. Foi quando ouvi a campainha tocar. Meu primeiro impulso foi não atender. Cláudia sempre me orientava a não abrir a porta quando ela não estava, principalmente para estranhos. Mas a campainha tocou novamente, insistente, seguida de batidas firmes na porta. Senhorita Giovanna? Senhorita Giovanna Costa? Uma voz masculina chamou do lado de fora. Meu coração disparou. Ninguém nunca vinha me procurar especificamente. E meu sobrenome? Há meses ninguém o pronunciava. Cláudia sempre se referia a mim apenas como a Giovanna, como se eu fosse um objeto sem identidade própria. Olhei pelo olho mágico e vi um homem de terno, carregando uma pasta executiva. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, aparência séria, mas gentil. Quem é? Perguntei sem abrir a porta. Meu nome é Dr. Roberto Mendes, sou advogado. Preciso falar com a senhorita Giovanna Costa sobre alguns assuntos relacionados ao falecido senhor Carlos Costa. Carlos Costa. Meu pai. Há meses ninguém falava o nome dele com esse respeito. Essa formalidade que reconhecia quem ele tinha sido em vida. Abri a porta devagar, ainda desconfiada. Senhorita Giovanna? O homem perguntou com um sorriso gentil. Desculpe incomodar tão cedo. Sou o Dr. Roberto Mendes, do escritório Mendes em Associados. Cuidávamos de alguns assuntos jurídicos do seu pai. Assuntos jurídicos? Repeti confusa. Mas minha madrasta disse que papai não deixou nada, que morreu sem testamento. O advogado franziu as sobrancelhas ligeiramente. Posso entrar? É melhor conversarmos com mais privacidade. Hesitei. Cláudia sempre deixava claro que eu não deveria receber visitas, muito menos deixar estranhos entrarem em casa. Mas algo na postura daquele homem, na forma respeitosa como ele falava sobre papai, me fez abrir a porta. Claro, entre. Desculpe a bagunça. Não se preocupe. Ele entrou e olhou ao redor da sala com expressão neutra. A senhora Cláudia não está? Ela saiu para trabalhar. Perfeito. Na verdade, prefiro falar primeiro com você. Ele se sentou no sofá e abriu a pasta. Giovanna. Posso te chamar de Giovanna? Pode, sim. Então, Giovanna, eu preciso te fazer algumas perguntas. Como você está sendo tratada aqui? Está tudo bem com sua moradia, sua alimentação, seus estudos? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Ninguém havia me perguntado se eu estava bem desde o funeral. Senti uma onda de emoção subindo na garganta. Por que está perguntando isso? Porque faço parte da equipe que cuidava dos assuntos do seu pai. E temos algumas responsabilidades em relação ao seu bem-estar. Ele tirou uns papéis da pasta. Seu pai era um homem muito cuidadoso, sabe? Muito preocupado com seu futuro. Cláudia disse que ele morreu sem deixar testamento. Ah. Dr. Roberto me olhou com uma expressão estranha. E o que mais a senhora? Cláudia disse sobre a herança? Que a casa e tudo mais ficou para ela, porque eles eram casados, que eu só herdei um dinheiro pequeno que mal cobre meus gastos. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo nos papéis com expressão pensativa. Giovanna, preciso te contar algumas coisas importantes. Seu pai não morreu sem testamento. Ele fez um testamento muito detalhado 2 anos antes de falecer, e também criou um fundo de investimento em seu nome. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Um fundo de investimento? Sim.
Ele investia uma quantia considerável todo mês desde que você nasceu. Hoje esse fundo vale aproximadamente R$ 350 mil. O número ecoou na minha cabeça sem fazer sentido. R$ 350 mil. Era mais dinheiro do que eu conseguia imaginar. Mas Cláudia disse... O que a senhora Cláudia disse não corresponde à realidade. Dr. Roberto tirou um documento da pasta. Esta é uma cópia do testamento do seu pai. Posso ler os pontos principais? Balancei a cabeça, ainda em choque. Primeiro, o fundo de investimento seria liberado para você quando completasse 18 anos, para custear seus estudos superiores e garantir sua independência financeira. Ele me olhou por cima dos óculos. Segundo, esta casa, que está em nome dos dois, seu pai e da senhora Cláudia, tem uma cláusula específica. Se algo acontecesse com seu pai, a senhora Cláudia teria direito de morar aqui até você completar 18 anos. Depois disso, a casa seria integralmente sua. Minha? Sua. Seu pai foi muito claro. Queria garantir que você sempre tivesse um lar, mesmo se ele não estivesse mais aqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Papai havia pensado em tudo. Havia me protegido mesmo depois da morte. Tem mais, continuou o Dr. Roberto. Ele também deixou instruções específicas sobre seus cuidados até a maioridade. A senhora Cláudia receberia uma mesada mensal do fundo para cobrir suas despesas: alimentação, roupas, material escolar, plano de saúde. Uma mesada mensal? De quanto? R$ 3 mil por mês. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. R$ 3 mil por mês para cuidar de mim, enquanto Cláudia me dava biscoito, água e sal e roupas de segunda mão. Dr. Roberto, consegui sussurrar. Cláudia está recebendo esse dinheiro? Está. Regularmente, todo dia 15 do mês, desde o falecimento do seu pai. E ela sabe sobre o testamento? Sobre a casa? O advogado suspirou profundamente. Sabe. Ela foi informada de todos os detalhes logo após o funeral. Inclusive, assinou um termo se comprometendo a cuidar adequadamente de você até a maioridade. O mundo girou ao meu redor. Cláudia sabia. Sabia que eu herdaria a casa. Sabia que recebia R$ 3 mil por mês para cuidar de mim. Sabia que papai havia deixado tudo organizado para meu futuro. E mesmo assim, me tratava como lixo. Por que vocês não me procuraram antes? Perguntei, tentando controlar a raiva que estava crescendo no meu peito. Porque seu pai pediu especificamente que só fizéssemos contato direto com você, perto do seu aniversário de 18 anos, para não causar conflitos familiares desnecessários. Doutor. Roberto guardou o documento. Ele acreditava que a senhora Cláudia cumpriria sua parte do acordo. Conflitos familiares desnecessários. Repeti com amargura. Se ele soubesse? Se ele soubesse o que, Giovana? E então, desabei. Contei tudo. O quartinho de empregada, a comida restrita, as humilhações constantes, os planos de me expulsar de casa, a ameaça de orfanato. Falei sobre as lágrimas silenciosas, sobre a fome, sobre me sentir uma intrusa na minha própria casa. Doutor. Roberto escutou tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele estava com uma expressão muito séria. Giovana, isso é muito grave. A senhora Cláudia está cometendo apropriação indébita e maus tratos. Ela está usando o dinheiro destinado aos seus cuidados para benefício próprio. O que isso significa? Significa que ela pode ser processada criminalmente. E significa que você não precisa esperar até fazer 18 anos para assumir o controle da sua herança. Não preciso? Não. Posso entrar com uma ação de emancipação antecipada baseada nessas circunstâncias. Com o que você me contou, qualquer juiz concederia imediatamente. Ele fechou a pasta. Você pode assumir o controle da casa e do dinheiro ainda hoje, se quiser. Ainda hoje. As palavras ecoaram na minha cabeça como música. E Cláudia? Cláudia terá que devolver o dinheiro que usou indevidamente e sair da casa imediatamente.
além de responder por maus tratos. Não, pensei em todos os meses de humilhação, em todas as noites chorando no quartinho, em todas as vezes que ela me fez sentir como um fardo indesejado. Pensei nos 350 mil reais que papai juntou para mim, no dinheiro mensal que ela recebia para cuidar de mim e gastava consigo mesma. Doutor Roberto, disse, sentindo uma força nova crescendo dentro de mim. O que preciso fazer? Primeiro, vamos até o cartório reconhecer sua assinatura em alguns documentos. Depois vamos ao banco liberar o acesso ao fundo. E esta tarde teremos uma conversa muito esclarecedora com a senhora Cláudia. E se ela negar tudo? Ela pode negar à vontade. Temos todos os comprovantes bancários, todas as transferências que ela recebeu, todos os documentos assinados. Dr. Roberto sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ela não tem como escapar das próprias contradições. Subi para o quartinho e peguei meus documentos. Quando estava voltando, parei na porta do quarto principal. O quarto que sempre foi meu, que Cláudia havia tomado para si. Olhei a cama king size, o closet cheio de roupas caras, a penteadeira repleta de cosméticos importados. Tudo comprado com o dinheiro que papai deixou para cuidar de mim. Desci e encontrei Dr. Roberto me esperando na porta. Pronta? Mais do que pronta. No caminho para o cartório, ele me explicou outros detalhes. Papai havia sido muito específico sobre meus direitos. Eu poderia escolher se queria que Cláudia fosse processada criminalmente ou se preferia apenas que ela devolvesse o dinheiro e saísse da minha vida. Ela me fez passar fome, eu disse. Me humilhou, me tratou como lixo, planejava me jogar num orfanato. Tudo isso enquanto recebia 3 mil reais por mês para cuidar de mim. Entendo sua raiva, Giovana. Mas pense bem sobre o que quer fazer. Processo criminal é uma coisa séria. Ela pensou que era sério quando me mandou dormir no quarto de empregada? Dr. Roberto não respondeu, mas percebi que ele estava do meu lado. No banco, descobri que papai havia deixado ainda mais surpresas. Além dos 350 mil reais do fundo, ele tinha uma conta poupança com mais 50 mil para emergências da Giovana. E um plano de saúde particular pago até eu completar 25 anos. Seu pai realmente te amava muito, disse doutor Roberto enquanto organizávamos os papéis. Planejou cada detalhe para garantir que você estivesse protegida. Protegida. Papai havia me protegido mesmo na morte. Era Cláudia quem havia quebrado essa proteção, quem havia transformado minha vida num inferno. Voltamos para casa às 3 da tarde. Cláudia chegaria do trabalho às 5:30, como sempre. Teríamos tempo de nos preparar para a conversa. Giovana, doutor. Roberto disse enquanto esperávamos. Você tem certeza do que quer fazer? Olhei ao redor da sala. A sala onde cresci, onde papai me ensinava matemática, onde assistíamos filmes juntos nos domingos. A sala que Cláudia havia transformado num cenário para suas mentiras. Tenho certeza. Às 5:30 em ponto, ouvimos o carro dela entrando na garagem. Dr. Roberto ajeitou os papéis na mesa da sala e nós esperamos. Cláudia entrou pela porta da cozinha, como sempre fazia. Ouvimos ela jogando a bolsa no balcão, abrindo a geladeira. Depois os passos se aproximando da sala. Giovana, por que tem um carro estranho na... Ela parou na porta da sala quando nos viu. Senhora Cláudia! Dr. Roberto se levantou educadamente. Meu nome é Roberto Mendes, sou advogado. Preciso falar com a senhora sobre alguns assuntos relacionados à tutela da Giovana. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Tutela? Não entendo. Acho que entende sim, eu disse, me levantando também. Principalmente a parte dos 3 mil reais mensais. Cláudia olhou para mim, depois para o advogado, depois para os papéis espalhados na mesa. E eu vi, pela primeira vez em meses, algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Medo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia ficou parada na porta da sala, alternando o olhar entre mim e Dr. Roberto como se tentasse calcular uma rota de fuga. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando a bolsa. Eu não sei do que vocês estão falando, ela disse finalmente tentando manter a voz firme. Não sabe?
Dr. Roberto abriu a pasta e tirou um extrato bancário. Então não reconhece estes depósitos de R$ 3.000 que recebe todo dia 15 do mês? Cláudia se aproximou da mesa devagar, como se os papéis fossem explosivos. Seus olhos varreram os documentos e percebi o exato momento em que ela entendeu que estava encurralada. Isso é diferente do que parece. É exatamente o que parece, eu disse sentindo uma força nova na minha voz. Você está recebendo dinheiro para cuidar de mim e usando tudo para você. Eu cuido de você. Você tem teto, tem comida. Tenho? Me levantei da poltrona, encarando-a diretamente. Biscoito, água e sal é comida? Quarto de empregada é teto digno? R$ 3.000 por mês para me dar sobras? Giovana, não seja dramática. Dramática? A raiva que eu havia guardado por meses começou a ferver. Você me fez acreditar que eu era um peso, que papai não deixou nada para mim, que eu deveria ser grata por você me tolerar. Dr. Roberto se intrometeu suavemente. Senhora Cláudia, a senhora assinou um termo de responsabilidade se comprometendo a proporcionar cuidados adequados a Giovana. Alimentação nutritiva, moradia digna, ambiente familiar saudável. Ela está exagerando. Cláudia tentou se defender, mas sua voz saía cada vez mais fraca. Está? Peguei meu celular e abri a câmera. Quer ver onde você me obrigou a dormir? Subi para o quartinho com os dois me seguindo. Abri a porta do cômodo minúsculo com a cama apertada, sem janela adequada, cheirando a mofo. Este é o quarto onde durmo há 3 meses, falei para Dr. Roberto, enquanto ela usa o quarto principal. O meu quarto principal. O advogado balançou a cabeça com desaprovação. E isto aqui? Continuei, abrindo a gaveta da cozinha onde ela guardava minha comida. É o que ela chama de alimentação adequada. Doutor. Roberto olhou os biscoitos genéricos e suspirou. Senhora Cláudia, isso é inadmissível. A senhora está cometendo apropriação indébita e maus tratos. Maus tratos? Cláudia tentou rir, mas o som saiu forçado. Eu nunca bati nela, nunca a machuquei fisicamente. Violência psicológica também é crime. Dr. Roberto respondeu secamente. E negligência alimentar, idem. Voltamos para a sala. Cláudia se sentou no sofá, finalmente parecendo entender a gravidade da situação. O que vocês querem de mim? Queremos que a senhora devolva o dinheiro que usou indevidamente, disse Dr. Roberto. E que saia desta casa imediatamente. Sair da casa? Mas eu moro aqui. Sou viúva. Tenho direitos. Tem direitos limitados, eu disse pegando o testamento da mesa. Esta casa vai ser minha quando eu fizer 18 anos. E eu faço 18 anos mês que vem. Cláudia arrancou o papel da minha mão e leu rapidamente. Vi seu rosto perder toda a cor. Isso não pode estar certo. Está certíssimo. Dr. Roberto confirmou. E considerando os maus tratos, podemos antecipar a transferência de posse. Carlos nunca me disse isso. Ele disse que eu herdaria a casa. Carlos disse o que a senhora queria ouvir para manter a paz familiar. Dr. Roberto respondeu. Mas, juridicamente, ele deixou tudo muito claro no testamento. Cláudia se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu cuidei dela. Dei casa, comida, atenção. Deu? Eu me levantei também, sentindo toda a humilhação dos últimos meses se transformando em força. Você me chamou de peso, de responsabilidade indesejada. Disse que nunca me amou e que só fingia por causa do papai. Eu estava chateada, falei sem pensar. Falou a verdade. E a verdade é que você sempre me odiou. Minha voz estava mais alta agora. Meses de silêncio finalmente se rompendo. Você me fez dormir no quarto de empregada, me deu comida de cachorro, jogou fora minhas lembranças do papai. Eu precisava de espaço para elaborar meu luto. Seu luto? Ri sem humor. Você estava planejando viagem para o Caribe. Você estava comprando roupas caras, comendo em restaurantes, vivendo como rainha com o dinheiro destinado aos meus cuidados. Cláudia parou de andar e me encarou com os olhos cheios de lágrimas. Mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Você não entende nada. Você não sabe o que é perder um marido,
Ficar sozinha com a responsabilidade de criar uma adolescente problemática. Problemática? A palavra saiu como um grito. Eu era problemática porque existia, porque respirava o mesmo ar que você, porque papai me amava. Exato. Ele te amava mais que a mim. Sempre foi assim. Cláudia finalmente explodiu, mostrando toda a verdade que guardava. Giovanna para cá, Giovanna para lá. Não podia planejar uma viagem romântica porque ia gel. Não podia renovar a decoração porque a gel não vai gostar. Não podia nem ter um momento íntimo com meu próprio marido porque você sempre aparecia precisando de alguma coisa. Eu era uma criança. Era natural que papai se preocupasse comigo. Era obsessão. Ele era obsessivo com você. Cláudia estava gritando agora, todo o verniz de civilidade finalmente rachado. E eu sempre fui a segunda opção. Sempre. Mesmo depois de casados, mesmo dividindo a cama com ele, eu sabia que se tivesse que escolher entre nós duas, ele escolheria você. E ele fez a escolha certa. Gritei de volta. Porque você é uma pessoa horrível, calculista, fria, incapaz de amar qualquer pessoa além de si mesma. Chega! Dr. Roberto se intrometeu, vendo que a situação estava saindo de controle. Senhora Cláudia, a senhora tem 48 horas para deixar esta casa. E 2 semanas para providenciar a devolução dos valores utilizados inadequadamente. 2 semanas? E onde vou arrumar esse dinheiro todo? Isso é problema seu, eu disse friamente. Você teve meses para pensar nisso enquanto gastava o que não era seu. Giovanna, por favor! De repente, o tom dela mudou completamente. As lágrimas agora pareciam genuínas. Não faz isso comigo. Eu sei que exagerei. Que não fui a melhor madrasta, mas não me deixe na rua. Deixar na rua? Olhei para ela com descrença. Como você ia me deixar? Como você planejava me mandar para um orfanato? Eu nunca ia fazer isso de verdade. Era só para te assustar, para você amadurecer. Mentira! Peguei os folhetos que ela havia me mostrado dias antes. Você pesquisou abrigos, trouxe folhetos, fez planos detalhados. Eu estava confusa, magoada pela perda do Carlos. Você estava calculando, planejando se livrar de mim para ficar com tudo. Apontei para ela com o dedo trêmulo de raiva. Você esperou meu pai morrer para mostrar quem realmente é. Isso não é verdade. É sim. Você mesmo disse que fingia gostar de mim por causa dele, que nunca me amou, que eu era um lembrete da primeira esposa dele. Cláudia ficou em silêncio, finalmente sem argumentos. Senhora Cláudia. Doutor. Roberto retomou o controle da conversa. Considerando a gravidade da situação, vou fazer uma proposta. Se a senhora deixar a casa pacificamente e devolver pelo menos 70% do dinheiro utilizado indevidamente, não entraremos com processo criminal. E se eu não aceitar? Se não aceitar, a senhora será processada por apropriação indébita, maus tratos, negligência e fraude. Pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Cláudia olhou para mim uma última vez e vi algo que nunca tinha visto antes. Derrota total. Eu preciso de mais tempo para organizar as coisas. 48 horas. Eu disse inflexível. O mesmo tempo que você me deu quando disse que eu tinha que sair no meu aniversário. Giovanna. Não! Minha voz ecoou pela casa. Não quero ouvir mais nada. Você teve meses para ser humana comigo e escolheu ser cruel. Agora vai colher o que plantou. Dr. Roberto começou a guardar os papéis. Senhora. Cláudia, sugiro que procure um advogado para organizar a devolução dos valores. E um lugar para morar. O prazo está dado. Cláudia subiu para o quarto principal devagar, como uma mulher derrotada. Ouvimos gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas em cima da cama. Como se sente? Dr. Roberto me perguntou baixinho. Olhei ao redor da sala. Minha sala, na minha casa, que eu quase perdi por causa das mentiras dela. Sinto como se finalmente pudesse respirar, respondi. Naquela noite, Cláudia tentou mais uma vez me convencer a ter pena dela. Bateu na porta do quartinho quase à meia-noite.
Giovanna, podemos conversar? Abri a porta. Ela estava com os olhos vermelhos e inchados. Eu sei que mereci tudo isso, começou. Sei que fui terrível com você, mas não tenho para onde ir. Não tenho família. Não tenho dinheiro. Tenho o salário do seu trabalho. Respondi sem pena. Não é suficiente para alugar um lugar sozinha. Deveria ter pensado nisso antes de gastar meu dinheiro em futilidades. Giovanna, por favor, deixa eu ficar só mais um mês? Só para me organizar? Olhei para ela por alguns segundos. Havia uma parte de mim, pequena, mas presente, que sentia pena. Afinal, ela ia ficar sozinha, sem casa, tendo que recomeçar a vida aos 40 e poucos anos. Mas então, me lembrei das noites chorando no quartinho, das humilhações constantes, do biscoito água e sal enquanto ela comia salmão, dos planos de me jogar num orfanato. Não, disse firmemente. Você tem 48 horas. Mas 48 horas, Cláudia, igual ao tempo que você me deu. Fechei a porta na cara dela. Na manhã seguinte, ouvi ela fazendo ligações desesperadas para as amigas, tentando encontrar alguém que a abrigasse temporariamente. Algumas se mostraram solidárias no telefone, mas nenhuma ofereceu ajuda concreta. Mas vocês não entendem, ouvi ela dizer numa das ligações. A menina está sendo ingrata, depois de tudo que fiz por ela. Tudo que fez por mim. Como se humilhação e crueldade fossem favores. Dr. Roberto voltou no final da tarde para acompanhar a saída dela. Conseguiu organizar a mudança? Perguntou. Consegui alugar um quarto numa pensão. Ela respondeu com amargura. Obrigada por me deixarem na miséria. Você se deixou na miséria, eu corrigi. Sozinha. Ela carregou as malas para o carro em silêncio. Quando estava guardando a última caixa no porta-malas, se virou para mim. Espero que você seja feliz, disse, mas o tom era de maldição, não de bênção. Vou ser. Pela primeira vez em meses, vou ser. O carro dela desapareceu na esquina e eu fiquei na varanda, olhando a rua vazia. Dr. Roberto estava ao meu lado. E agora? Perguntou. Olhei para a casa. Minha casa. Finalmente, verdadeiramente minha. Agora, disse respirando fundo, eu vou para o meu quarto, o quarto principal, e vou dormir numa cama de verdade. Naquela noite, deitada na cama king size, olhando para o teto alto do quarto que sempre foi meu, senti uma paz que não conhecia há meses. Cláudia havia tentado me quebrar, me convencer de que eu não valia nada, que era um peso indesejado. Mas papai havia me protegido até mesmo contra ela. Havia garantido que eu tivesse tudo o que precisava para reconstruir minha vida. E agora, finalmente, eu estava livre para fazer exatamente isso. 6 meses depois, minha vida era completamente diferente. Acordei numa manhã de domingo ensolarada no meu quarto, no quarto principal da casa que agora era oficialmente minha. A escritura havia sido transferida no dia do meu aniversário de 18 anos, numa cerimônia simples no cartório onde apenas eu e Dr. Roberto estivemos presentes. Desci para a cozinha e preparei um café da manhã de verdade. Ovos mexidos, pão francês quentinho, suco de laranja natural, frutas frescas, tudo o que eu quisesse, na quantidade que quisesse, sem ninguém contando cada mordida ou me fazendo sentir culpa por existir. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio bom. Não mais o silêncio pesado da tensão constante, do medo de incomodar, de ser vista como indesejada. Era o silêncio da paz, da segurança, do lar. Sentei à mesa da cozinha com meu café e abri o laptop. Havia acabado de me inscrever para o vestibular de psicologia na Universidade Federal. Queria entender melhor as pessoas, as relações familiares, os traumas que marcam tanto quem os vive quanto quem os causa. Talvez um dia pudesse ajudar outras pessoas que passaram por situações similares à minha. O dinheiro que papai havia deixado me dava essa liberdade. Podia estudar sem me preocupar em trabalhar para me sustentar, podia me dedicar inteiramente aos estudos, podia sonhar com um futuro que antes parecia impossível. Cláudia havia devolvido apenas metade do dinheiro que usou indevidamente. Dr. Roberto disse que poderíamos processá-la pelo resto.
Mas eu decidi que não valia a pena prolongar aquela situação. Queria ela fora da minha vida definitivamente, e um processo seria uma forma de mantê-la conectada a mim por mais meses ou anos. Soube por acaso que ela estava morando numa pensão do centro da cidade, dividindo quarto com outras 2 mulheres. Trabalhava no mesmo emprego de sempre, mas agora todo o salário ia para as despesas básicas. Não senti pena. Senti apenas indiferença, que era exatamente o que ela merecia: ser esquecida. Algumas das amigas da escola perguntaram sobre ela nos primeiros meses. Eu explicava que tínhamos decidido viver separadas depois que completei 18 anos, que era melhor para ambas. Não entrava em detalhes. Não havia necessidade de expor toda a crueldade dela. Ela já estava recebendo sua punição, vivendo as consequências das próprias escolhas. Mariana foi a única que soube da verdade completa. Chorou quando contei sobre os meses de humilhação, ficou furiosa quando soube sobre o dinheiro desviado. Eu sabia que tinha algo errado, ela disse. Você estava tão magra, tão quieta. Por que não me contou antes? Porque eu tinha vergonha, admiti. Vergonha de ser rejeitada pela única família que me restava. Família não faz isso, Gel. Família cuida, protege, ama. Aquela mulher nunca foi sua família. Tinha razão. Família era o que papai havia sido para mim: amor incondicional, proteção, cuidado genuíno. Cláudia havia sido apenas uma estranha que morou na mesma casa que eu por alguns anos. No quarto de empregada, que agora havia transformado no meu escritório, coloquei todas as fotos do papai que encontrei espalhadas pela casa. Cláudia havia escondido muitas delas no sótão, numa caixa empoeirada junto com outros pertences dele que ela havia se desfazido. Na verdade, ela tinha guardado tudo, provavelmente esperando o momento certo de se livrar definitivamente de qualquer lembrança da nossa existência. Encontrei até o ursinho de pelúcia que ela disse ter jogado no lixo. Estava amassado, sujo, mas inteiro. Levei para lavar e deixei numa prateleira do escritório, junto com os livros que papai me dava de presente. Doutor. Roberto se tornou uma presença constante na minha vida. Não apenas como advogado, mas quase como um tio distante que aparecia para verificar se eu estava bem. Ele havia conhecido papai há muitos anos e sentia uma responsabilidade genuína pelo meu bem-estar. Seu pai ficaria muito orgulhoso, ele me disse numa das visitas. Você mostrou uma força impressionante diante de tudo que passou. Aprendi com ele, respondi. Papai sempre me ensinou que as pessoas mostram quem realmente são quando acham que ninguém está olhando. E Cláudia mostrou. Sim, mas eu também mostrei. Mostrei que não vou aceitar ser tratada como lixo só porque alguém tem poder sobre mim. Reformei a casa devagar, com cuidado. Não quis apagar completamente os rastros da época em que Cláudia morou aqui. Não por nostalgia, mas porque queria lembrar da lição aprendida. Troquei alguns móveis, repintei alguns cômodos, mas mantive a essência da casa onde cresci com papai. O jardim que ele plantou quando eu era pequena estava abandonado. Cláudia nunca se importou em cuidar das plantas. Passei semanas ressuscitando as flores, aparando a grama, recuperando a beleza que papai havia criado. Cada tarde, trabalhando na terra, era uma forma de me reconectar com ele, de honrar sua memória através do cuidado com algo que ele amava. Uma tarde, enquanto regava as roseiras, a vizinha da casa ao lado veio conversar comigo. Que bom te ver cuidando do jardim de novo, disse Dona Helena, uma senhora de 60 anos que morava ali há décadas. Seu pai ficaria feliz. A senhora conhecia bem meu pai? Conhecia sim. Era um homem bom, trabalhador. Sempre falava de você com tanto orgulho. Ela hesitou um pouco. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Onde está sua madrasta? Faz meses que não a vejo. Ela se mudou, respondi simplesmente. Ah! Dona Helena pareceu escolher as palavras cuidadosamente. Sabe, eu sempre achei estranho como ela te tratava depois que seu pai morreu. Te via saindo de ônibus para a escola, muito magra, sempre sozinha. A senhora notou? Claro que notei. Vizinhos percebem essas coisas. Ela me tocou o braço gentilmente.
Fico feliz que você esteja bem agora. Sua casa está com cara de lar novamente. Lar. Era exatamente isso que sentia. Pela primeira vez desde a morte do papai, eu tinha um lar de verdade. Completei o ensino médio com notas excelentes. Todos os professores comentaram sobre minha incrível recuperação no último semestre. Eles não sabiam que minha recuperação não tinha nada a ver com estudos. Tinha a ver com finalmente ter paz para me concentrar, comida suficiente para nutrir meu cérebro e esperança no futuro. No dia da formatura, olhei para a plateia e por um momento senti um aperto no peito. Papai deveria estar ali, batendo palmas orgulhoso, tirando fotos com aquela câmera antiga que ele adorava. Cláudia também deveria estar ali, cumprindo o papel de madrasta presente. Mas então vi Dr. Roberto na quinta fila, sorrindo e aplaudindo. Vi Mariana e sua família torcendo por mim. Vi Dona Helena, que havia pedido licença do trabalho para vir me ver formando. Percebi que família não é só quem nasce com você. É também quem escolhe ficar com você. Depois da cerimônia, fomos todos jantar num restaurante que eu escolhi. Pela primeira vez em meses, pude comer o que quis, sem culpa, sem medo, sem alguém controlando cada garfada. Um brinde, disse Dr. Roberto levantando o copo. A Giovana, que provou que dignidade e força não se herdam, se conquistam. Brindamos a minha vitória. Mas mais que isso, brindamos a minha liberdade. Meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Cláudia. Giovana, sou eu, Cláudia. Meu primeiro impulso foi desligar, mas algo me fez ficar na linha. O que você quer? Eu queria conversar com você. Tenho pensado muito no que aconteceu. E quero te pedir perdão. Fiquei em silêncio. Não era uma ligação que eu esperava receber. Sei que não tenho direito de pedir nada. Ela continuou. Mas queria que você soubesse que me arrependo de como te tratei. Você não merecia aquilo. Não. Não merecia. Eu estava com raiva, magoada, confusa. Mas isso não justifica nada do que fiz. Não justifica. Você pode me perdoar? Olhei pela janela do meu quarto. O jardim de papai estava florido, cheio de vida. A casa estava em paz. Eu estava em paz. Cláudia, disse devagar, você quase me destruiu. Me fez sentir que eu não valia nada, que era um peso, que não merecia amor nem cuidado. Você pegou o dinheiro que papai deixou para cuidar de mim e usou para si mesma enquanto me deixava passar fome. Eu sei de tudo isso. Então você sabe que perdão é algo que se constrói com tempo, com mudança real, com reparação. Não é algo que se pede numa ligação telefônica. Eu entendo. Boa sorte na sua vida, Cláudia. Mas não entre mais em contato comigo. Desliguei o telefone e senti uma leveza imensa. Não era raiva nem ódio que eu sentia por ela. Era indiferença completa. Ela havia se tornado irrelevante na minha vida. Hoje, quase um ano depois de tudo o que aconteceu, acordo todos os dias grata. Grata pelo pai que tive, que me amou tanto que planejou minha proteção até mesmo depois da morte. Grata pela força que descobri dentro de mim quando precisei lutar por minha dignidade. Grata pelas pessoas que escolheram me apoiar quando eu mais precisei. Cláudia me ensinou uma lição valiosa, mesmo que não tenha sido intencional, que amor verdadeiro não pode ser fingido, mas que dignidade própria nunca pode ser roubada. Ela tentou me convencer de que eu não valia nada, mas papai havia me ensinado o contrário a vida inteira. No final, foi a voz dele que prevaleceu. Às vezes, quando estou no jardim cuidando das plantas que ele cultivou, sinto como se ele estivesse ali comigo. Não é uma presença fantasmagórica ou mística. É simplesmente o amor que ele plantou em mim, que continua crescendo e florescendo mesmo depois que ele partiu. Obrigada, papai. Sussurro para as roseiras. Por me proteger mesmo quando não estava mais aqui. Por me ensinar que eu sempre vali muito mais do que qualquer pessoa cruel tentou me fazer acreditar. O vento balança as pétalas das flores, e por um momento, juro que posso ouvir a risada dele ecoando pelo jardim. Agora ela sabe meu nome. Agora ela sabe exatamente quem eu sou. E mais importante,
Eu também sei.